11h36. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Agora sim, liberado meu áudio. Valeu, Heraldo Cruz. Bom dia pra você, Rômulo. Tudo bem, meu amigo? O pessoal que tá emocionado demais aí, Max, com os eventos da última semana. Bom dia, meu caro amigo Max Souza, e bom dia, Salgado aí, Macapá. Bom dia, Rômulo Pinheiro. Me conte como você está, qual sua expectativa para hoje? Primeiro de tudo, muito choro durante o final de semana. Trouxe um remédio para reidratação aqui, o pessoal vai precisar aí, viu? Tem lenço umedecido, tem remédio. Mandaram entregar uma placa aí para quem fez o gol no final de semana, uma placa especial. Eu tô cheio de recado hoje. E hoje é torcer e rezar bastante, porque vai precisar de muita reza, viu? Vamos em frente. Agora tem uma pergunta a fazer aqui, Rômulo. O que significa fé pra você? Olha, vamos lá. Fé é acreditar que hoje à noite eu vou dormir com um sorriso de orelha a orelha com a vitória de 3-0 pro Paysandu Esporte Clube. Isso se chama fé, viu? Então pronto, é isso mesmo, tá respondido. É porque eles chamaram de homem de pouca fé de manhã cedo, né? O João Vitor Barra disse aqui pra gente, em off. Eu não queria falar isso no ar, mas tudo bem, acontece. Salgado Neto, bora de polêmica com o Rômulo, bora? Bora! Rômulo, conta pra gente, cara, tá definido já o julgamento dos primeiros envolvidos, né, nos atos de 8 de janeiro. Pois é, meu amigo Salgado, meu caro Max Souza. Veja só que essa semana, então, foi determinada pela presidente do STF, Rosa Weber, a definição das datas dos primeiros julgamentos, mas não do caso em si, se houve ou não a depredação, se houve ou não o crime, mas sim do recebimento da denúncia que a Procuradoria-Geral da República fez. Então vejam só que a complexidade do caso. Nós temos aproximadamente 1.390 pessoas denunciadas. Este primeiro julgamento, na verdade, é apenas se eles vão virar réus no processo ou não. Tá? E você nota que desses 1.390, logo após essa etapa, se eles forem denunciar, se essa denúncia for aceita, ainda tem toda uma etapa de procedimento lá no próprio Supremo para somente ao final decidir se isso foi crime ou se não foi. E notem que há que se pensar na estrutura que não existe aqui para julgar quase 1.400 pessoas, que desses 1.400, hoje tem em torno, aqui a gente fez o levantamento, em torno de 208 homens presos e 86 mulheres ali na penitenciária feminina do DF. Então você vê que é um caso muito complexo e aqui o Supremo, a gente tem a noção, pela comparação com o julgamento lá do mensalão no período passado, em que eram julgados apenas 40 e fora aquela situação de pânico no tribunal, porque não havia estrutura para julgar 40 pessoas. O Supremo Tribunal Federal tem um corpo de servidores que não é muito grande, são causas que, em tese, deveriam chegar lá, causas de extrema relevância, ou seja, como esta é, de fato, mas muita coisa chega lá hoje ainda que talvez não fosse necessário chegar. Então vocês vejam que o tribunal se preocupa bastante com essa questão do julgamento, há uma pressão política também muito grande, tanto é que ontem mesmo esteve lá na sede do Complexo da Papuda o ministro Alexandre de Moraes e a ministra Rosa Weber, e aí foram analisar as condições do presídio, não só para os que estão presos em razão dos atos de 8 de janeiro, mas de forma geral para os demais, e o que se viu lá foi uma realidade que já era de conhecimento de todo mundo, os próprios ministros já conhecem essa situação da precariedade das instalações de qualquer presídio. O ponto central agora é que aqueles que atacavam quem estava preso porque eram bandidos ou, em geral, cometeram crimes, eles agora talvez estejam sentindo na pele a precariedade do sistema prisional, que não deve ser essa, independente da pessoa que cometeu o delito. Não é esse tratamento que deve ser dado a quem está cumprindo uma pena provisória, que é o caso dessas pessoas, ou mesmo definitiva, quando já se tem o trânsito em julgado da decisão. Então, para vocês terem uma ideia,
a gente fez o levantamento de acordo com o site do CNJ, e aí no Pará, por exemplo, são em torno de 12 mil vagas para 14 mil pessoas presas, tem quase 2.200 pessoas a mais. No estado do Amapá, por exemplo, são 1.900 vagas para 2.500 presos, ou seja, mais de 600 pessoas a mais. E aqui no DF, por exemplo, onde essas pessoas estão, nós temos o absurdo de ter 10 mil vagas para 16.500 pessoas presas, um déficit de quase 6 mil pessoas a mais. Então, aqui há uma dicotomia muito grande em saber como que vai ser feito esse julgamento, tendo em vista que há uma complexidade muito grande, são 1.400 pessoas. Então, e os crimes são variados, né? Nós temos aí crimes de associação criminosa armada, a abolição do Estado de Direito, golpe de Estado, atenção, isso não é uma visão pessoal de quem está julgando, isso é um crime previsto, são crimes previstos no próprio Código Penal, em leis extravagantes. Então, nós temos aí dano qualificado pela violência, ameaça contra patrimônio da União, deteriorização de patrimônio tombado, aquilo ali não vai ter retorno, para alguns casos não tem mais retorno. Então, nós temos aí uma dificuldade muito grande, são crimes bastante complexos de serem analisados, são pessoas aí em quantidade que o Supremo Tribunal Federal não tem condições materiais de julgar. É claro que hoje existem elementos que não existiam na época do mensalão, que é o famoso plenário virtual. Então, o ministro ele vai lá e dá o voto dele no sistema e, enfim, todo mundo tem julgamentos em bloco, as pessoas praticamente fizeram quase a mesma coisa. Então, é possível, sim, um julgamento um pouco mais ágil, mas ainda assim, materialmente falando, em razão da quantidade de pessoas que estão lá, não há essa condição tão cedo de se chegar a um resultado. Até mesmo porque há uma pressão muito grande para que esse julgamento seja feito no plenário físico, para que possa dar mais visibilidade, ou seja, para que possa acompanhar, as pessoas possam acompanhar, de fato, como é que os ministros vão votar. Isso, com certeza, vai atrasar bastante também essa análise, e é uma análise meramente inicial, só para reforçar. Nós temos aí várias outras etapas que, se forem aceitas essas acusações, ainda terá nova oportunidade para essas pessoas se defenderem, e nós temos 2 inquéritos muito importantes lá que tratam sobre esse assunto, e é claro que essas mudanças ainda passam por uma outra dificuldade, que é a saída do ministro Ricardo Lewandowski na data de ontem, o que deixa, então, a composição em 10 ministros. Vai ocorrer necessariamente algumas situações, a situação de empate nos julgamentos, e hoje, daqui a pouco, agora à tarde, eles vão decidir o que Como fazer. Como fica nesse caso, Rômulo? Salgado, é o que eles vão decidir exatamente na data de hoje à tarde, né? O ministro saiu, não há uma previsão de indicação do novo ministro para as próximas semanas, há uma pressão política muito grande, tanto de componentes do próprio governo, como pessoas que apoiaram para indicar ministros A ou B, enfim, não há uma previsão tão cedo de indicação, e isso levou, então, o Supremo a decidir na data de hoje qual vai ser o procedimento em caso de empate. Então, a primeira versão que se tem é que nos casos em que há uma discussão sobre a liberdade das pessoas, em havendo empate se favorece o réu, mas se quer levar um projeto de lei, inclusive, para suspender o julgamento quando dá empate até que o novo componente chegue, mas isso atrasa mais o processo. Enfim, é o STF hoje à tarde batendo cabeça para descobrir como é que vai solucionar as questões de empate, principalmente porque já do dia 18 ao dia 24 já começa o início dessas análises dos 100 primeiros processos que serão verificados para saber se vai abrir ação penal contra essas pessoas. E a gente acompanha aqui com muita atenção, porque isso causa, de certa forma, um murmúrio aqui no ambiente político e judiciário da capital federal e que tem reflexo, com certeza, para todo o Brasil. Rômulo, o seguinte, 100 acusações serão analisadas, né, no plenário virtual da Corte, como você acabou de falar. Ao todo, a Procuradoria-Geral da República já denunciou 1.390 pessoas por conta desses atos antidemocráticos, né? Vários crimes cometidos. Seguinte, quero a sua opinião, porque assim, se não houver uma punição, mas uma punição rígida, vai abrir precedentes para novas depredações, mais crimes, mais tentativas de golpes. Na sua opinião, com toda a sua experiência, pela movimentação, por tudo que você conhece de bastidor, o que você acha que isso vai resultar? Meu caro Max Souza, nesse ponto a resposta é muito simples. Aqui há uma percepção muito clara
de que o relator desses casos, o ministro Alexandre de Moraes, trouxe todos os processos para sua análise, porque entendia ele que se houvesse separação para órgãos de julgamento em primeira instância, poderiam ser dadas decisões diferentes para pessoas que praticaram a mesma situação. Então, o entendimento do ministro é que ele vai analisar, junto com o Supremo, os casos de maneira uniforme. A tendência muito forte aqui dentro do Supremo é que haja uma punição exemplar, sim, para essas pessoas, considerando as individualidades de cada um vai ter uma pena diferente, é claro, porque isso é um princípio do direito penal, mas ainda assim há uma chance bastante considerável pelo perfil dos ministros que vão analisar de que as punições sejam exemplares. O que ocorre, meu caro Max, é que isso não vai ser tão cedo. Essa resposta que o STF tem buscado dar para a sociedade na punição dessas pessoas passa por um processo judicial bastante complexo, em que a estrutura não é suficiente para abarcar tudo isso, mas tenha certeza que, ao final, e mesmo com a composição nova do Supremo, que vai vir aí nos próximos meses, a tendência é apenas de 2 ministros aliviarem um pouquinho a situação dos acusados, a maioria tendenciosamente seguindo pela condenação criminal. É isso. Vamos aguardar. Pode falar, Salgado, desculpa. Não, porque a gente está no finalzinho, eu queria ver se, assim, o Rômulo quer, primeiro da parte de esporte, quer dar um palpite para hoje, Rômulo? Na verdade, hoje eu vou tomar um remédio para dormir, para ficar bem dopado, para não ver o jogo. Eu vou tentar acordar no final do jogo com um resultado, se Deus quiser, favorável. Mas eu tô olhando só Rio de Janeiro. Jogos aqui do Pará, não quero saber, nem torço para o Corinthians Paulista. Esse é um palpite. Agora, o outro palpite já do campo jurídico-político. Um palpite de quem o presidente Lula vai indicar para a vaga do Lewandowski? Já há uma percepção certa, o presidente Lula está agora indo para a China e de lá mesmo deve anunciar o Cristiano Zanin para compor a Corte do Supremo. A gente sabe aqui em Brasília também que o advogado Cristiano Zanin goza de boa reputação perante os próprios membros do Supremo. Então, Alexandre de Moraes já comentou a respeito, Gilmar Mendes fez uma defesa calorosa e é um dos ministros mais políticos que existem aqui, com esse ambiente aqui em Brasília. Então, e isso, de certa forma, é um peso muito importante para essa nomeação. O apoio dos ministros já presentes é um peso muito grande. E o Cristiano Zanin tem esse apoio de grande parte dos componentes do Supremo, mas há pressões no meio político também para que outras figuras também façam parte dessa composição, inclusive uma procuradora aí do estado do Pará, muito conhecida, também está no páreo, mas a gente sabe que o presidente Lula deve indicar Cristiano Zanin para essa vaga e, logicamente, em 200 anos de Supremo Tribunal Federal, nunca houve uma recusa. Eu aqui vou dar o meu palpite, cravo Cristiano Zanin, ministro do Supremo até o meio do ano, nessa esteira. Cristiano, que foi o rosto da defesa do presidente Lula, né, em relação à Lava Jato, a tudo que vem acontecendo. A última indicação, tivemos um ministro onde até então o presidente, né, ou seja, o Jair Messias Bolsonaro, agora ex-presidente, mas na época indicou porque o Supremo precisava de um ministro extremamente evangélico. Então, é só pra gente ter uma noção, né, do que vem acontecendo e colocar na mesa esse tipo de debate que é muito legal. Eu gosto, viu? Pena que a gente tem pouco tempo, mas é legal pra gente debater isso aqui. Rômulo, obrigado pela participação. Quero você sorrindo amanhã, tá bom? Porque vai dar tudo certo hoje para todas as equipes aqui do Pará. Todas, viu, Rômulo? Todas. Até a próxima. Aí eu já não sei se vai ser todas, né? Mas se precisar, tem remédio de hidratação e tem lencinho aqui, viu? É só me procurar. Forte abraço, pessoal. Abraço, querido. É isso. Bora pro intervalo que já estamos